O título é Um Homem Esbanjador, pródigo, excessivamente pródigo. E a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo é que o Filho seja glorificado nessa mensagem. Amém? Vamos ler juntos Mateus 13:44? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Alguns termos desta parábola já foram interpretados pelo nosso Senhor. Por exemplo, o campo é o mundo. Aqui entendido como o globo terrestre no qual vivemos. Não podemos interpretar, ainda que haja várias interpretações, não podemos interpretar que este homem que achou o tesouro é o pecador. Então tem que ficar atento a isto, porque nós vamos ver no estudo. A não ser que a salvação seja pelas obras. Porque aqui nessa parábola há uma ação do homem que sai, ele vende tudo. Então, ele participa. E a salvação é pela graça. Não tem como. Se é pela graça, não pode ser pelas obras. Então vamos lá. Caminho este, se referindo à salvação pelas obras, contrário à revelação da palavra de Deus. O homem aqui, e em todas as 7 parábolas, vocês vão estudar. A chave que abre Mateus é o capítulo 13. Ele serve de uma certa simetria. Você pode ligar Mateus, sempre um episódio no fim e no início você vai encontrar Mateus capítulo 13. São 7 parábolas. As 2 principais, a semente, o semeador saiu a semear, a boa semente e o joio. As demais são ilustrações. As 5 ilustram as 2 principais parábolas, que é a boa semente e o joio. O homem aqui, em todas as 7 parábolas, o 7 do capítulo de Mateus, é o próprio Jesus. Nós vamos ver isso. Com a parábola do fermento, o Senhor dá por terminado as suas instruções à multidão. Ele não mais se encontrava com a multidão na beira do mar, local para onde ele se dirigiu quando saiu de casa para falar aos homens sobre as coisas concernentes ao seu reino. Podemos ler junto? Saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Uma primeira ação dele, ele sai para conversar com a multidão. Agora, Jesus regressa à casa com seus discípulos. Vamos lá, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E ali, em intimidade com eles, revela-lhes o verdadeiro caráter e propósito do reino dos céus. Interessante que Jesus sai da multidão e vai para a casa. Ali é revelador, porque é na intimidade que ele se revela. É aquela história que a voz do povo é a voz de Deus, não. Ele se revela na particularidade, na quietude do coração. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sempre interessante cada um aqui ter um momento de intimidade com Jesus Cristo. Sai um pouco do agito, da agitação.
Deus me deu um estudo, mais para frente nós vamos falar sobre quietude. O que é estar quieto diante de Deus? Nós somos uma geração agitada, uma alma aflita, e Deus precisa nos acomodar. Há muitas vozes no mundo, e a gente não sabe discernir a voz de Deus. Por isso que é necessário uma intimidade com Ele. É bom que cada um aqui tenha no seu particular um quarto, um local. Eu falo quarto porque Jesus fala sobre o quarto, mas um momento de quietude, de estar ali lendo, sair dessa muvuca, desse barulho externo, e também pedir a Deus que Ele nos livre do barulho interno, que é o mais perigoso. Não é tanto o barulho externo, mas é o barulho da nossa mente. Então nós precisamos sim, cada um aqui precisa, se você quer realmente ouvir a voz dele. Eu tenho dificuldade de ouvir a voz do Senhor, e eu pedindo a Ele que me ajude nessa caminhada, a ter sensibilidade para ouvir a voz dele, dizer assim, vai, não vai. Mas isso aí é um processo nessa comunhão. Jesus despede a multidão, cima de um mundo agitado. E em casa, com seus discípulos, o Senhor comunica-lhe os pensamentos de Deus acerca dos acontecimentos que estavam por vir na terra. Então, nessa intimidade, Ele vai revelar a você todo o propósito dele. Nesta parábola, vemos um profundo poder de atração. Preste atenção nisto aqui, porque quem nos atrai é o Senhor. Agora, o Senhor viu que alguma coisa o atraiu. Este homem viu que foi atraído por um objeto. Nessa parábola vemos um profundo poder de atração que o tesouro exerceu sobre aquele homem. Ele ficou hipnotizado. Ele ficou encantado com o tesouro. E aí? O tesouro induziu aquele homem, aquele que o tinha descoberto, a desfazer-se de tudo para obtê-lo. Ele ficou hipnotizado, encantado com aquele objeto. Achou um tesouro no campo, mundo, e foi lá e vendeu tudo que tinha para comprar o campo para adquirir o tesouro. Com o propósito de adquirir o tesouro, este homem compra o campo, mas a finalidade dele não era o campo, era o tesouro. O reino dos céus é para ele, e para aquele que compreendesse o propósito de Deus, como um tesouro escondido no campo. Um homem encontra o tesouro e compra o campo a fim de possuí-lo. Ele encontra o tesouro, e o tesouro está enterrado no campo. E ele vai lá e compra o campo para adquirir o tesouro. Se o campo é o planeta Terra, ele comprou com seu sangue o planeta Terra, porque havia um tesouro neste planeta Terra. O campo não era o seu propósito, mas sim o tesouro que nele estava escondido. Então, quem poderia vender tudo que tinha para comprar aquele campo? Os descendentes de Adão? O que tem o homem que ele possa vender para adquirir algo de valor? O que nós possuímos? O que Adão, depois da queda, tinha de valor para comprar este tesouro? Alguma coisa de bom, de rico no homem, que ele possa comprar alguma coisa com relação ao reino dos céus? Não. Considerando o estado espiritual do homem, não há nada nele que possa ser aproveitado. Todos os descendentes de Adão estão irremediavelmente enfermos, espiritualmente falidos e longe de adquirir algo de bom. Enfermos na alma, mortos no espírito e doentes no corpo. Essa é a tricotomia. Para entendermos a salvação de Deus, nós precisamos compreender
o que é o homem. Ele é espírito, alma e corpo. Senão você vai fazer uma confusão terrível. A regeneração acontece no espírito. A restauração acontece na alma. A alma, ela deve servir de boca, de canal para a revelação que vem do espírito. O homem não regenerado, ele tem um espírito vivo, mas para o mundo, não para Deus. Por isso que ele está morto. Morte é separação, ausência de comunicação. Você não pode se comunicar com o morto fisicamente. Então, quando o homem caiu, ele morreu para Deus. Morte espiritual. Aí o homem cresceu almaticamente, ele ficou almado, ele ficou grande, muito grande, ao ponto de não poder entrar no reino dos céus, porque Jesus disse que a porta é estreita. Por que ela é estreita? Porque o homem é muito inchado no seu ego. Ele é egocêntrico, egoísta, então ele não cabe nessa porta estreita que é a cruz, que ele precisa morrer. Ele precisa perder a vida, e ninguém quer perder a vida. O homem quer agregar mais virtudes à vida que possui, mas perder a vida ninguém quer. Por isso que a palavra da cruz é tão combatida, tão rejeitada, mas essa é a verdade. O homem é regenerado no espírito, é vivificado no espírito, a alma. Agora, por favor, não existe técnica neste mundo que conserte a alma. Não há nenhum meio externo à palavra de Deus. Não use nenhum recurso fora da palavra de Deus para curar a sua alma. Só a palavra dele. É a revelação que vem no espírito regenerado. O homem regenerado ganha o Espírito Santo. O nosso espírito se torna o gabinete do Espírito Santo. E o Espírito Santo revelando Cristo no nosso espírito e a nossa alma usufruindo das riquezas contidas e reveladas na pessoa de Cristo. E dia após dia. Só. Não busque em nenhum outro lugar a cura das suas dificuldades emocionais fora da palavra de Deus. Não existe nenhum recurso no planeta Terra. No homem não há recurso, somente em Deus. Também a parábola mostra este homem se sacrificando para obter o tesouro. Isto não se harmoniza com a revelação da palavra de Deus que diz, vamos lá, Romanos 3,12, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, descartamos aqui que este homem que encontrou o tesouro não é o descendente de Adão, não é você, não sou eu. Não há no planeta Terra ninguém qualificado para vender alguma coisa para adquirir um tesouro. Assim sendo, essa parábola não fala do homem como descendente de Adão, que vende tudo que tem e compra o tesouro. Não. Este homem é o nosso Senhor Jesus. Essa parábola fala do amor esbanjador de Deus pelo homem. E aquele que vendeu tudo para comprar o campo foi o nosso Senhor Jesus Cristo, e o tesouro é a sua igreja. Certo? O tesouro enterrado no campo é a igreja, não é outra coisa. Quem vende tudo? Quem que tem alguma coisa para abrir mão? Somente Jesus. O que ele fez? Ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua beleza, por causa daquela cruz. Ele abriu mão dos seus privilégios, dos seus direitos que ele tinha. Ele podia decidir não vir ao encontro, a nos buscar. Então ele abriu mão da sua própria vida para comprar esta igreja, que é o tesouro que estava escondida nesse planeta Terra. A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo já era uma realidade espiritual antes do mundo ser mundo. Então a igreja já era um projeto de Deus. Estava aí. E ela está aqui do planeta Terra. Quando você entende por igreja, não é a igreja batista. Não é a igreja presbiteriana, não é a igreja católica, não é a igreja metodista. A igreja de Jesus Cristo
é uma igreja invisível. Ela é espiritual. Aqui, expressa, nessa localidade, está se expressando em louvor e adoração a Jesus Cristo. Mas aqui dentro deste templo tem gente regenerada e não regenerado. Tem bode e ovelha. Que não seja você, o bode. Que seja você, a ovelha. Aí você faz parte da igreja. E aquele irmãozinho que está lá na África, que está lá na Austrália, lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar, lá na Ásia, nascido de novo, faz parte dessa igreja. É uma igreja, não é a igreja universal, mas é a igreja universal do reino de Deus. Essa daí é só confusão e você já sabe bem isso aí. Tome muito cuidado. Preste bem atenção no movimento deste mundo. Bote sua barba de molho. Jesus está prestes a vir. Preste atenção nos sinais. Você sabe que de 590 profecias, 570 já se cumpriram, faltam 20. Isso corresponde a 97% das profecias bíblicas que já se cumpriram. Faltam 3%. E a primeira profecia que está por vir é o arrebatamento. Então preste atenção. Não fica aí dormindo de touca, não. Preocupado com a vida aqui na terra. Com efeito, Cristo tudo deixou. Não só se aniquilou a si mesmo para nos remir, mas também renunciou a tudo que ele pertencia como homem, como Messias na terra. As promessas e seus direitos reais, a sua vida, para tomar posse do mundo que continha em si este tesouro, o povo que ele amava. Então ele comprou o planeta Terra, que não é nada com relação ao universo, se isso é finito ou infinito, não se sabe, mas segundo os cientistas, você sabe quantas bilhões de galáxias existem neste universo? Há uma estimativa de 200 a 500 bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. Nós pertencemos a uma galáxia que tem 100 bilhões de estrelas, que estamos regidos por um Sol, uma estrela de quinta grandeza. Então você imagine o que tem por aí esse universo. Nós estamos numa galáxia com 100 bilhões de estrelas. E há mais de 200 a 500 bilhões de galáxias. E aí você acha que é alguma coisa, né? Planetinha está aí que some diante dessa grandeza. E Deus se preocupou, veio para esse planetinha, para a gente, tão insignificante. Mas, como igreja, ele viu que é um tesouro. Cristo redimiu o mundo, não no qual vivem os homens, e ao mesmo tempo também os comprou. Não com prata ou ouro, mas com o seu precioso sangue, o Cordeiro sem mácula e sem mancha. Vamos ler junto 1 Pedro 1, 18 a 21? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Texto riquíssimo. Não foi nem com prata, nem com ouro, mas com sangue precioso. Ele nos comprou com sangue precioso. Antes, a realidade, a cruz já era uma realidade antes do mundo, uma realidade espiritual, antes do mundo ser mundo. Agora, não pergunte sobre isto, é um mistério.
Por que isto? E manifestado no fim dos tempos. Quando isto? O fim dos tempos começou quando Jesus veio para este mundo. O reino dos céus começou quando Jesus nasceu, porque ele veio dos céus. É muito lindo isso. O reino dos céus é uma pessoa. Desceu sobre a terra e o reino dos céus andou sobre essa terra. Fisicamente. A presença física e a presença de Deus Pai. E agora, o reino dos céus está presente neste mundo em você, em mim e em nós. Então significa, por onde você vai, por onde você anda, o reino dos céus está com você, porque Cristo está em você. Por isso que Cristo em você a sua casa deve ser um céus, porque Cristo é céus na terra. Às vezes tem casa que é verdadeiro inferno. E se você quer transformar o seu lar em céu, é só Jesus Cristo. A glória de Deus pedia que tudo fosse abandonado a fim de possuir este tesouro, porque não havia no homem que Cristo pudesse tomar para si. O Senhor encontrava prazer em deixar tudo para possuir este tesouro, por ser o que o seu coração procurava. Ele procurava, o homem não procura Deus, o homem não busca Deus. Graça é Deus buscando o homem. Não há esperança na humanidade, a esperança é Cristo. Aquilo que não encontrava em qualquer outra parte, encontrou no que Deus lhe deu, no reino. Não comprou outra coisa antes de ser achado este tesouro. Ele não tinha nenhum motivo para se desfazer de tudo o que tinha, mas logo que achou, tomou uma decisão. Abandona tudo por amor ao tesouro. Então ele abandonou tudo, abriu mão da sua glória, desceu, assumiu uma carcaça humana, um corpo humano, porque Deus em Cristo, Jesus é completamente, perfeitamente homem. Você podia tocar nele e ter lá carne, osso e sangue naquela época. Depois que ele ressuscitou e foi glorificado, só tem carne e osso, não tem mais sangue. Essa é a nossa situação também hoje. Nós temos carne, osso e sangue. Na glorificação nós vamos perder o sangue, vamos ficar só com o corpo, com carne e osso. Isso é um mistério. Podemos atravessar. E Jesus poderia, com tudo isso aqui fechado, Jesus poderia entrar aqui. Ele não depende de nada aberto. Isso é um mistério. Como ele apareceu lá no meio dos discípulos. É esse corpo que nós vamos ganhar lá na frente. Ele abandona tudo por amor ao tesouro. Essa parábola, no seu pleno alcance, não se aplica senão a Cristo. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Atraído por um profundo amor por nós, o Senhor deixou sua glória, abandonou todos os seus privilégios e veio habitar entre nós, na forma de homem, cheio de graça e de verdade. Não mais agora com a rigidez da lei, até mesmo com a rigidez da verdade, mas com uma verdade cheia de graça. Cuidado, nós não podemos desassociar, separar a graça da verdade nem a verdade da graça. Falar sobre a graça de Deus excessivamente, sem falar que a graça expõe a verdade, é um erro muito grande. Semelhantemente, falar do amor e não falar da justiça é outro risco. Porque o amor por si só não salva.
O amor que salva é um amor que constrange. É o amor que atrai. É o amor que julga. O amor de Cristo nos constrange, julgando assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Não existe salvação fora da morte no corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes, há um excessivo exagero. Fala muito da graça, graça só pela graça, mas cuidado, que a graça é Deus dando tudo e fazendo tudo a que nada merece. A verdade é a revelação de quem Deus é e o que nós somos. Deus revela na sua santidade. E na revelação da verdade, a santidade de Deus, há uma revelação que nós não prestamos, que somos imundos. Por isso nós precisamos da graça. Então não podemos separar a graça da verdade e nem o amor da justiça. As duas coisas trabalham juntos. Eu estou escrevendo um artigo que o tripé da salvação é amor, graça e verdade. Deus nos ama incondicionalmente. Essa foi uma resposta que uma pessoa chegou para mim e disse assim: Deus me ama, isso me basta. Mas esse boletim já está pronto. Deus me ama, isso me basta. Eu disse para ele assim: vamos pensar um pouco? Deus nos ama assim, profundamente, incondicionalmente, apaixonadamente, tremendamente, tudo que você puder adjetivar esse amor. Mas Ele ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele nos leva para a morte. Não, por favor, não interprete isso aqui do outro lado. Quem ama, mata. Quem ama, mata. Por favor, né? Os internautas aí também. Quem ama, mata no sentido, o amor de Deus manifestado na morte. Então, cheio de graça e de verdade. Deus homem, presente na terra, é o próprio amor que se revela em favor dos pecadores. O Verbo se fez carne e habitou entre nós na plenitude da graça e da verdade. Eis o grande fato de que o Evangelho nos fala. Deus em graça, fonte de toda a bênção, se expressando em amor e misericórdia para com os pecadores. Isso é amor, graça, misericórdia. Deus poderia fazer assim, ó, como o nosso planetinha, esse planetinha aí, Terra, talvez seja o menor do que um grão de areia, na palma da mão dele, ele podia fazer assim, ó. E aí? Mas ele fez diferente, ele desceu para estar junto dessa turminha aqui de homens egoístas, amante de si mesmo. Amante de si mesmo, esse é um termo. Aliás, existe uma coisa que Paulo profetizou nos nossos dias. Os homens serão egoístas. Não há, parece que não há na história a manifestação tão profunda do egoísmo das pessoas. Aquilo que Jesus disse, o amor se esfriará de quase todos. Vocês já perceberam isto? Que o negócio está complicado, em todos os ambientes. Dentro da igreja, qualquer ambiente de trabalho. O amor, o suspeitar, quando a Bíblia diz que o amor não suspeita mal, uma coisa terrível, a falta de amor. Nós estamos vivendo, quando a gente fala últimos dias, pode demorar 30, 40 anos, eu no meu coração acho que não tem tudo isso, mas independentemente disso, nós estamos vivendo uma crise, porque nós deixamos a palavra de Deus, só isso, nós deixamos, não foi por qualquer outra coisa, nós deixamos, nós abandonamos, nós não cremos na suficiência de Cristo, nós somos incrédulos. Mas eu sou nascido de novo, há muito nascido de novo incrédulo. Como pode ser isso? Ele não crê que Jesus Cristo é suficiente para conduzi-lo em tudo. Então fica buscando recursos neste mundo para tratar até mesmo das coisas da alma. E nós nos apegamos com a palavra de Deus. Nós não cremos mais na palavra de Deus. Estamos perdendo a nossa identidade. A igreja foi invadida, está sendo invadida com uma doença chamada humanismo, que vem de todas as formas.
que você tem que fazer, que está centrado no homem, que você tem que buscar a cura de alguma coisa sua. Alguma coisa que está errada na sua vida, tem que buscar ir a algum lugar e fugir da palavra, abandonar a palavra de Deus. Nós abandonamos a palavra de Deus. Nós não cremos mais que Jesus Cristo é suficiente para curar as minhas mazelas, nossas mazelas. Considerando o homem como perdido, espiritualmente morto, então a graça surge com o poder de dar a vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que um morto pode fazer por si? Você pega lá, vai no velório. Vai no velório e coloca um cacho de uva na boca do defunto, vê se ele reage. Não tem nenhuma reação. Está morto espiritualmente. Não tem prazer em Deus, foge de Deus. Como uma pessoa virou para mim assim: Humberto, eu estou buscando Deus. Eu falei assim: você já estacionado no lugar errado. Não busque Deus, porque Deus não é para ser buscado. Você tem que descobrir que Deus já te buscou. Eu estou tentando. Porque eu só falo isso aqui porque são os grupos de estudo que a gente tem por aqui e por lá. E a gente encontra gente expressando isso. Eu estou tentando. Tentando o quê, meu amado? Não tente nada, não. Desista de si, desista de querer crer, porque a fé não é nossa. Aliás, nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça sois salvos, não é pela fé. A fé é um dom de Deus, é a revelação da graça de Deus. Deus coloca a fé no seu coração para você crer, e este crer não é mais seu, é do Filho. Aí você pergunta para Jesus se ele crê nisto e naquilo outro. É ele, nada nosso. A nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. Tudo envolvido é Cristo. Em todo momento. Em todo instante. O Salvador dos perdidos, perdoador dos culpados, vivificador dos mortos, atraiu-os para si, não exigindo nada do homem, mas mostrando a sua graça em redenção. O que Deus exigiu de você? Absolutamente nada, porque o que o homem tem dentro de si? Uma natureza repugnante, abominável. Eu recebi esses dias um e-mail de um professor da PUC, que é filósofo, ele trabalha, não sei o nome dele agora, Mário não sei do que. Eu até mandei para alguns irmãos. Ele disse assim, essa expressão: você sabe quem eu sou? Ele fez um deboche tão grande de gente que: você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Aí ele desmonta. Isso é uma palestra, estou falando do cunho secular. Ele disse: um planetinha desse tamanhozinho, você E aí, você sabe quem eu sou? Ao nível da arrogância de uma pessoa, ele desconhece a sua miserabilidade, ele desconhece tudo, não sabe da grandeza de Deus, fica esse negócio. Eu fui num determinado lugar para ajudar uma pessoa a se ajeitar e alguém falou: fala com fulano lá. E eu fui falar e ele virou para mim e disse: você sabe quem eu sou? Eu só não falei isso porque... Mas eu falei assim: um filho do diabo. Fiquei quieto, mostrei o que eu queria, mas na minha língua dizia assim: você é um filho do diabo. Poderia ter dado essa resposta. Na próxima eu faço isso. Atraído por um profundo amor. Se você não é nascido de novo, você é filho do diabo. Não pode esquecer disso também. Se você não é nascido de novo, você é filho do diabo. Atraído por um profundo amor pela humanidade, atrai a humanidade para si no momento em que ele foi levantado naquela cruz. João 12:32. Todo mundo sabe de qual salteado de trás para frente? Vamos lá. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim mesmo. Preste atenção que a atração que Deus exerceu sobre a sua vida é para Ele mesmo, não é para você, para outro lugar, nem para outra. Ele está atraindo você para essa comunidade. Está atraindo você para Ele. Para Ele, você vai pertencer a Ele. Atrairei todos a mim mesmo. Você vai pertencer a Jesus Cristo e não pertencer a ninguém. A ninguém.
ser cabrestado com quem? Com líderes, pastores? Ser livre. Livre, totalmente livre, para Ele. Atraídos para Ele, para comunhão, para estar diante dEle, para conversar com Ele, para andar nele. Conversar com Ele dia a dia, levantar de manhã, se você acordar o coração meio temeroso, Jesus, Tu vives em mim, eu estou hoje temeroso, mas olha, recebe esse temor por mim e vamos caminhar. Bateu angústia, Jesus, atende essa angústia por mim. Levantado na cruz entre Deus e o mundo, e levando sobre si o nosso pecado e toda a culpa do pecado, Cristo se tornou ponto de atração para todos os homens. Eu quero chamar a atenção uma coisa aqui para vocês. Que Jesus naquela cruz, quando Ele morreu, há 2000 anos atrás, que agora você pode ver nos filmes, passando por aí, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, mostrando aqueles escravos entrando, e quando Ele foi levantado da terra, levantado pelos soldados romanos e colocado em pé, Ele atraiu a mim e a você, e atraiu toda a nossa culpa. Não tem mais nada do passado que possa acusar você, em nome de Jesus Cristo. O que você fez, deixou de fazer, já foi pago, riscado, a cédula de dívida que foi. Não, por favor, o teu passado foi para a cruz. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que você pode viver olhando para frente, com a cabeça erguida, que tudo que aconteceu no passado, que você fez, deixou de fazer, Deus esqueceu. Você sabia disso ou não? Que Deus esqueceu o que nós fizemos no passado? E por que nós lembramos? E por que nós queremos ajeitar o passado, se o passado já foi colocado na cruz? Nós não temos mais nada com o passado, porque se alguém está em Cristo, é uma criatura, as coisas já passaram, tudo se fez novo. Ou nós cremos ou não cremos. Oh, meu Pai do céu, levantado da terra como vítima perante Deus, e agora não mais sendo da terra como vivente sobre ela, Jesus tornou-se o centro divino para todos. Todos. Você quer alguma coisa? Qual recurso que você gostaria de ter? Você quer ter sabedoria em Cristo? Você quer santificação em Cristo? Você quer justificação em Cristo? Você quer redenção em Cristo? O que você quer mais? Tudo em Cristo. Você quer amor em Cristo? Quer graça em Cristo? Quer paz em Cristo? Quer o perdão em Cristo? Tudo está em Cristo. Se eu tivesse uma plateia que cresce, dizia aleluia e gol, e levantava. Ser livre de si, do passado, ser livre de tudo. Quase que eu quebro aqui. A cruz é o fundamento que Deus apresentou, e aqueles que pela fé, movidos pela graça, crerem na sua inclusão no corpo do Senhor Jesus, por meio dessa inclusão, encontram a vida pela morte do Salvador. Porque Paulo diz lá, em 1 Coríntios, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Se não morrer, não nasce. E Jesus diz, aquele que não nascer de novo, não pode. Como é que se nasce? Morrendo. Aonde se morre? Em Cristo. Não haveria expiação para a culpa, não haveria vitória sobre a morte sem a morte de Cristo. A chave que destranca todo o mistério do reino dos céus é a revelação de que fomos inseridos ou incluídos pela atração em seu corpo no momento da sua crucificação. Jesus, ao ser crucificado, Ele atraiu você. Então você não precisa dizer assim, será que um dia eu serei crucificado? Será que um dia eu serei incluído no corpo de Cristo? Será que um dia vou ser liberto de mim mesmo? Você não precisa fazer mais nada disso. Sem você perguntar e desejar e querer, Deus, por sua graça, infinita graça, nos levou. Deus que nos leva a Cristo. E Cristo nos atraiu por causa do seu amor. Então você não precisa falar, eu quero ser crucificado. Você já foi, se você quiser andar pela fé.
Como uma pessoa fora virou para mim assim: Humberto, eu estou tentando buscar essa crucificação. Eu falei: pois é, você está no lugar errado. Você tem que andar como uma pessoa já crucificada. Eu estou crucificado com Cristo. Andar já pela fé. Que nós andamos pela fé, de fé em fé. Não fique, eu não sinto que eu fui crucificado com Cristo. Não precisa se sentir nada. E nem buscar nenhuma evidência. Eu não vi mudanças. Não busque, não fique apoiado em mudanças. É na palavra que diz. Nós somos crucificados porque Deus disse. Eu estou crucificado com Cristo porque está escrito. Não é porque eu tenho aí alguma coisa, alguma credencial. Não tenho porcaria nenhuma. Para não dizer outra coisa. O Calvário é o sublime lugar de encontro entre Deus e os homens. Ele traz consigo a lei da vida para todos nós. Morrer é lucro. Você quer lucrar na vida? Morra! Morra! Você quer viver uma vida frutífera? Morra! Estou cansado de ouvir isso. Alguém pode dizer: pois é, se você estiver cansado de ouvir isto, com certeza você precisa buscar uma convicção maior sobre isso, porque você vai ter prazer. Vai ser uma coisa prazerosa em dizer: eu morri, Cristo é minha vida. A mesma cruz que nos une com Cristo e nos liga com Deus, nos separa do mundo. Isso é uma coisa que daria um outro artigo da seguinte forma: é possível nascer de novo e viver envolvido com o mundo? É. Por quê? Porque o homem é corpo, é espírito, alma e corpo. Ele é regenerado no espírito, mas vive independente de Deus na vida da alma. Faz o que quer. Eu mando na minha vida. Quem manda em mim sou eu. Eu sou assim. Não, mano. Você vai encontrar regenerados, pessoas regeneradas em Cristo, vivendo almaticamente. Não descobriu que pode viver espiritualmente. Não descobriu que pode viver no Espírito, numa dependência de Deus. Então ele busca recursos na alma para resolver os seus problemas. E busca recurso aí fora. Não depende de Deus. Quando o bolso encurta, aí a coisa complica, aí entra em pânico e não busca em Deus uma resposta. Sabe por que nós estamos vendo uma igreja tão fragilizada? Estou falando igreja em geral. O cristianismo tão fragilizado é que nós não aprendemos, não nos ensinaram a buscar o Senhor no momento de crise. Nós buscamos outras coisas, menos a Cristo. Buscamos pessoas e não aquilo. Não estou dizendo que as pessoas são importantes. Cuidado, que um bom amigo, uma boa amizade pode ajudar. Mas, essencialmente, nós estamos fragilizados. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio que nós, como igreja, vamos passar por uma crise ainda neste mundo maior. E eu quero ver quando o cinto apertar, a quem que você vai recorrer. A quem nós vamos nos recorrer. Quando o cinto apertar. E o cerco está fechando. Ou você crê incondicionalmente no que está escrito, ou você vai correr atrás de qualquer outra coisa. Bem, um homem morto, evidentemente morreu para o mundo. E por isso, tendo morrido com Cristo, acabou para o mundo. Não é verdade isso? Acabou. Qual a ligação que você tem para com o mundo? Eu estou falando não mundo terra, planeta terra, campo. Nós estamos falando aqui do mundo como uma organização cheia de conceitos, de valores, de moralidade, de imoralidade. Um mundo com seus valores criados. Toda abordagem de conceitos deste mundo, tanto filosófico como do campo da psicologia, toda abordagem foi feita a partir de uma mente caída. Então você tome muito cuidado no que se fala. Vocês querem... A gente fica dando credibilidade. Estou desfazendo aqui dos homens profissionais da área que ajudam. Mas
Quando você deposita sua confiança numa análise crítica de um Freud, você não sabe quem é a vida dele. Um cara depressivo, um cara que veio com depressão, formou uma religião chamada psicanálise, para tentar ajudar as pessoas. E ele mesmo não podia se ajudar. Era viciado em cocaína, consumia cocaína diariamente. Ele está morto, se alguém quiser uma acusação, está escrito no livro aí, vai ser... A gente fica confiando nessas coisas e não confiamos no que Deus disse. Se você está com um problema sério, vai diante do Pai Celestial e clame a Ele de joelhos: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um desgraçado, e eu estou com um problema aqui, estou com desejos... Você está envolvido com pornografia, vá para Ele, busca Ele a solução da sua pornografia, seu desejo pornográfico. Busca nele. Nele nós temos todos os recursos. Enfim, os discípulos deviam estar imbuídos da convicção de que o Senhor não tinha vindo para trazer paz à terra. Pelo contrário, seria a divisão até mesmo no seio da família. Mas Cristo devia ser mais precioso do que o pai ou a mãe, e até mesmo que a própria vida. Vamos junto, Mateus 10:39. Quem acha a sua vida, perde-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Aqui é um perde e ganha. Você já assistiu aquele programa de televisão, Perder para Ganhar? Já viu, não? Da obesidade? Chega lá, ele tem uma premiação, ele tem que ganhar alguma coisa, mas ele tem que perder peso. O nosso peso não é a gordura não, viu? Cara, não é a gordura não. É a gordura do ego. Somos inchados em nós mesmos, arrogantes, soberbos. Por isso tem que ter cruz, tirar essa gordura. E aí tem que perder a vida. Perder a vida. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a minha causa, achará. Não há como seguir na vida cristã sem a identificação na morte com Cristo. A vida de vitória é uma vida substituída. Não mais eu, mas Cristo. Portanto, o segredo de uma vida vitoriosa não está em imitar o Senhor. Cuidado com essa história que você tem que andar, fazer como o Senhor, andar como o Senhor, imitá-lo em todas as coisas. Porque eu quero dizer para você, toda a orientação, toda a pregação de Jesus Cristo e até mesmo o momento glorioso da transfiguração não salva ninguém. Não foi no monte da transfiguração que Jesus nos atraiu. Então, porque só existe salvação na atração ali na cruz do Calvário. Só ali. Nem o sermão do monte pode salvar você. Nem o sermão do monte pode salvar. O que salva é a morte com Cristo, é a nossa identificação no corpo de Cristo. E você, depois de salvo, não tente cumprir o sermão do monte. Viu? Eu agora estou apto para viver a vida cristã. E eu vou cumprir agora tudo o que está escrito. Aí você entra numa cilada. Não há como seguir. Não mais eu, mas Cristo. O segredo de uma vida não se imitar Jesus. Tentar fazer o que Ele fez. Nem tampouco pedir poder para ser como Cristo. Não peça. Eu quero poder mais. Eu quero poder para ser. Todo o poder já foi nos dado. É em Cristo. Todo depositário das virtudes, Deus depositou em Cristo. Tudo que você quer é em Cristo. Nem tampouco pedir para ser como Cristo, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou. O segredo de uma vida vitoriosa, o caminho de Deus, está revelado nessas palavras: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gente querida do meu Brasil, por favor, em nome de Jesus Cristo, não se canse de pedir a Deus para revelar no seu coração o que significa: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você nasce de novo, não tente viver a vida cristã. Em nome de Jesus Cristo, não tente viver a vida cristã, porque você já morreu. Quem vive você é Cristo.
Assim não é o nosso imitar a Cristo, nem o receber do seu poder, para ser simplesmente substituído. Essa frase que eu tirei, e nós já estamos encerrando, eu procuro ser britânico, porque depois que passa das 11, sabia disso? Que a nossa mente já está programada, e passa 11:10, 11:15, existe uma irritabilidade, as pessoas deixam de prestar atenção no estudo bíblico. Porque o horário já está avançado. Então, saudavelmente, seria encerrar no horário certo, porque você sabe que aquele horário você tirou para ouvir a palavra. Dadas essas considerações, justificando o meu atraso, no dia que você ouviu que morreu com Cristo, foi uma notícia maravilhosa. Foi ou não foi? Foi grandiosa ou não foi que você morreu com Cristo? Para mim foi uma coisa linda. Quando eu cheguei para um pastor Buchaim, disse para ele: pastor, eu não sei o que eu faço. Todo arrogante, com um diploma de teologia debaixo do braço, achando que era o must, estava, né? Aí ele falou: Humberto, você não passa de uma lata vazia. Você só faz barulho. E isso tem muita gente fazendo barulho, dentro do ministério também. Estou falando no dia a dia, porque era um barulhento. Porque pastor que não tem experiência, ele conta história. Sabe aquela programa que tem a Praça é Nossa, que tem um sujeito que não tem dinheiro conta história? Já ouviu isso, não? Eu gosto de assistir esse programa humorístico. Eu aprendo com eles. Quem não tem dinheiro conta história. Quem não tem experiência conta história. Inventa. Estou falando do ministério, eu era um contador de história. Uma lata vazia, barulhento. Mas um dia que ele disse assim: você precisa morrer, eu baixei minha cabeça e falei assim: pai, eu aceito a minha morte. E aí foi uma coisa linda, maravilhosa, no meu coração. Não houve nenhum arrepio, nem dor de barriga, no meu cabelo não ficou, né, aquele... Mas simplesmente criei pela fé que eu fui crucificado com Cristo. Agora, não é uma segunda experiência, é um complemento da experiência. É uma interpretação da experiência. E o Espírito Santo interpretou no meu coração, e deve interpretar, como um dia, depois de uma mensagem de janeiro, ele não está aqui sentado, ele chegou e falou assim: Humberto, caiu a ficha. Eu fiquei tão feliz que caiu a ficha, Humberto. Ele não está aqui, eu estou olhando, ele não está aqui. Caiu a ficha. Eu pensei que agora, como nasci de novo, eu poderia viver a vida cristã. Mas agora eu descobri que não é mais eu, é Cristo. Isso aqui é muito, parece que é como, a linha é tênue, é muito, muito próximo. Mas descobrir que você morreu com Cristo é uma coisa maravilhosa. Mas, aí a frase: e agora, no outro dia você ouviu que não precisava viver a vida cristã. Esta foi também uma notícia grandiosa. Este é verdadeiramente o genuíno evangelho. Ah, quer dizer que você descobriu que não precisa mais viver a vida cristã? Sim. Por quê? Não vivo mais eu, mas Cristo. Quem vive em você é Cristo. Agora, olha, nós temos que fazer, nós temos que isso. Por favor, em nome de Jesus, toda pregação que coloca na sua boca o conjugado do verbo fazer é do capeta. É do diabo. Porque Deus não botou na sua língua, na sua boca, no seu vocabulário, o conjugar o verbo fazer, mas crer. Porque isso está na Bíblia. Isso está lá em João, capítulo 6, 28 e 29. Que faremos para realizar as obras de Deus? Que faremos? Eles todos empolgados. Que faremos para realizar as suas obras, Senhor? O que Jesus disse para aquela turma? Que creais. A gente não lê Bíblia com, né? Toda pregação que coloca sobre os seus ombros o fazer não vem de Deus, porque Deus não aceita nada que você faça, porque Ele já fez tudo. E você não precisa mais viver a vida cristã, porque é Cristo em você. Como é que Ele se comporta? Ele se comporta do jeito dEle. Não é você agora: ai, eu faço isso, faço aquilo outro, não posso isso, não posso aquilo outro, não vou ao cinema, não vou no teatro, vou aquilo outro. O que é isso? Cerca Lourenço? Negócio, religião. Você é livre, tão livre que você poderia estar aqui ou não. Vive em Cristo. Cristo se deu por nós.
Ele nos adquiriu por um alto preço. Somos membros do seu corpo, que é a sua igreja. E além disto, Cristo é o cabeça da igreja sobre todas as coisas. Ele comprou o tesouro, foi lá, tirou o tesouro do campo, pelo seu sangue, ele nos comprou e depois ele passou a ser o cabeça desta igreja. Quem manda na igreja é o cabeça, não é as cabeças não. Viu? Quem dirige o destino da igreja, a igreja organismo vivo, a igreja espiritual é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a cabeça de bagre de homem não. Viu? É ele. Porque está escrito em Efésios 1:22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele tudo enche em todas as coisas. Será seu gozo em toda a eternidade exibir a igreja na glória e beleza com que ele adotou, pois a sua glória e beleza serão apenas o seu reflexo. A beleza do tesouro nada mais é do que a glória de Cristo. Amém. Alguma coisa de belo em você? Não. Agora Cristo, ele é o belo, glorioso. Aí Deus diz: haja luz. E houve? Qual foi o primeiro dia da criação? Luz. Primeiro passo do regenerado? Luz. Por que você é luz? Porque a luz vive dentro de você. E aí ele disse: vós sois a luz do mundo. Agora, é luz aqui na igreja? Ou é luz lá fora? Pois é. Você sabe, usando... Já estou terminando. Deixa eu ver se eu passei muito. 10 minutinhos, só um minuto. Você sabe disso? Que a própria natureza explica as coisas de Deus. O sol tipifica a justiça, Cristo. E a lua tipifica a igreja. A lua não tem brilho próprio. Quando vocês olham para o céu, que está lindo, 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 o sol, eu moro numa chácara e eu fico lá fora olhando, e está tudo claro, aquela luz linda da lua, é dela? Não. É a luz refletida do sol. Se você é alguma coisa, é emprestado, não é seu. É a luz que vem dele. Isso é cristianismo, nada é seu, tudo é Cristo. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.